Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula do Seminário Teológico Crer é Também Pensar. E hoje nós iremos estudar sobre uma disciplina que é ensinada nos seminários protestantes, hermenêutica. Hermenêutica, ela é uma palavra que vem do grego, que na verdade os gregos acreditavam que Hermes era um mensageiro dos deuses. Então, quando você estuda hermenêutica, que é a ciência da interpretação dos textos, no caso nosso, cristãos, dos textos sagrados. Mas a hermenêutica, essa disciplina, quem faz o curso de Direito, estuda a hermenêutica jurídica. O curso de Filosofia, estuda a hermenêutica lá no curso de Filosofia. Se a palavra vem lá de Hermes, que era aquele mensageiro que trazia então a mensagem dos deuses, segundo entendiam os gregos na antiguidade. Então o propósito do hermeneuta, de quem estuda hermenêutica, é na verdade tentar interpretar através das ferramentas, através das regras da hermenêutica. Ele vai então utilizar das regras, dos princípios hermenêuticos, para quando estudar o texto, saber qual o verdadeiro sentido do texto. Então, um advogado, ou quando se estuda hermenêutica jurídica, o advogado, quem está estudando direito, ou o próprio advogado, ele vai dentro da sociedade que ele vive, dentro daquela realidade social. Cada sociedade tem as suas leis, não é? Então ele vai tentar interpretar, utilizando as regras hermenêuticas, interpretar lá uma situação de crime, uma lei, um código. Ele vai interpretar. Por isso que existe a hermenêutica geral e a hermenêutica específica ou especial. A hermenêutica geral vai estudar um todo, vai estudar sobre leis, cartas, vai estudar, no caso hoje, podemos dizer, na era da informática, os e-mails. Então existe a hermenêutica geral. E no caso aí, hermenêutica específica, especial, vai estudar, no caso nosso, iremos estudar especificamente os textos sagrados. Os textos sagrados. É importante que o professor, o pastor, um professor de escola bíblica dominical, um líder religioso, que foi chamado, que foi vocacionado para pastorear, que estude as regras da hermenêutica. Então, a hermenêutica é a ciência da interpretação dos textos. A hermenêutica não é um patrimônio de seminário protestante, da religião, mas a hermenêutica, ela está presente nos cursos de filosofia, de direito. E o nosso propósito aqui é desafiar você para que você que quer aprofundar mais na palavra de Deus, estude, pesquise sobre esta disciplina hermenêutica. Alguns têm dito que hermenêutica e a exegese é a mesma coisa, mas na verdade tanto a hermenêutica como a exegese faz parte da teologia exegética. Alguns mais professores, eu tinha um professor no seminário em Campinas que ele sempre falava: a exegese é a prática da hermenêutica. Mas se você começar a estudar a hermenêutica e a exegese, você vai ver que na verdade diferencia uma da outra. Mas vamos até então especificamente a hermenêutica. Precisamos de aprender quais são as regras da hermenêutica para pegarmos o texto da Bíblia e utilizar esses princípios, essas regras, essas normas que ensinam a hermenêutica para descobrir qual é o verdadeiro sentido do texto que está ali. Qual o verdadeiro sentido do texto? A gente aprende sempre que um texto sem um contexto dá pretexto. Nós temos visto alguns líderes, alguns pastores pregando, ensinando, e diz aquilo que o texto não quer dizer, não quis dizer. Sendo assim,
O objeto da nossa pesquisa, do nosso estudo dentro da hermenêutica é a Bíblia Sagrada, que contém 66 livros inspirados pelo Espírito Santo de Deus. São mais de 40 coautores. O Espírito Santo é o autor principal. Mas é bom entendermos o seguinte, gente, dentro do estudo da hermenêutica, é que a Bíblia Sagrada, os 66 livros, que conforme mostra a Bíblia Sagrada em 1 Pedro capítulo 1, verso 20 em diante, 20 lá, que a Escritura foram homens inspirados por Deus que falaram da parte de Deus, homens santos. Mas fazendo a própria exegese, interpretando o texto, a gente vai ver que foram homens santos na perspectiva de que Deus separou o Espírito Santo que soprou para que eles escrevessem o que nós temos na Bíblia Sagrada. Mas estes homens eram homens pecadores como eu e você. Nós aprendemos que a Bíblia é um livro divino humano. Esta é interessante quando a gente começa a ensinar isso no seminário e quando as pessoas começam a aprender sobre isso, fica meio assim, com rejeição. Muitos pensam que a Bíblia Sagrada é um livro só divino. Ele é divino, mas ele não é só divino, ele é humano também. Por quê? Porque foi Deus, ou melhor, foram homens pecadores como eu e você, sim, que foram separados por Deus e escreveram ali. Bom, para você estudar a Bíblia Sagrada, um texto da palavra de Deus, e se você não tiver um bom conhecimento do português, análise dentro da gramática, análise sintática, análise morfológica, vai ter problema de pontuação. Onde tem pontuação, de repente, a gente esquece da pontuação, naquele momento ali, ao ler o texto, a gente esquece da ortografia, a gente esquece disso por não saber. E quantos têm feito heresia? O Brasil, o ano passado, nós vimos na televisão, saiu no Fantástico, o ano passado ou retrasado, um pastor que estava mantendo relações sexuais com uma membro da igreja. E ele então teve o consentimento do marido da mulher, porque ele disse que Deus revelou para ele o que estava em Oséias. Porque lá no texto de Oséias capítulo 3 fala o seguinte, que ele precisava tomar uma mulher, o texto lá diz, uma mulher adúltera do seu companheiro, tomá-la como esposa, uma mulher adúltera. Tem de ver todo o contexto, qual é a mensagem que estava ali quando Deus falou com Oséias isso. O que este pastor fez? Ele leu o texto e esqueceu da pontuação. E ele então chegou para o repórter da Globo, quando o repórter estava entrevistando ele, e aí a cidade, algumas pessoas da igreja revoltadas, porque ele estava mantendo relações sexuais com um membro da igreja e o marido dela consentindo. E lá no texto estava escrito, ele estava lendo lá na hora que a reportagem estava filmando: toma a mulher do teu companheiro e adultera com ela. Quando o repórter da Globo falou com ele assim, olha, mas o senhor não sabe ler não? Depois você vê na internet, você pode pesquisar na internet. O senhor não sabe ler não? Aqui está falando adúltera. Não é para o senhor adulterar com ela. Aí ele silenciou. Gente, tem como um analfabeto ler a Bíblia e compreendê-la? Não tem. Você pega, por exemplo, um homem inteligente, um estudioso, não vou citar aqui alguma pessoa aí da sociedade, não. Ele consegue ler a Bíblia e compreender o texto que está ali? Sim, ele compreende. Agora, ele aceitar o texto que está ali é outra coisa. Então, a importância de estudar a hermenêutica e também a exegese e ver as regras da hermenêutica, as formas, os princípios para poder estudar o texto,
quando a pessoa não tem isso, vai ficar difícil a pessoa conseguir ler o texto e entender. É igual o texto lá de Marcos, parece-me que 5, quando muitos pregadores já disseram, e muitas crianças e pessoas hoje, moças, mulheres de igreja, têm o nome de Talita Cumi, ou de Talita. Porque Jesus, ele fala Talita Cumi, que significa menina, levanta, levanta menina. Jesus não está chamando ali o nome daquela menina. Jesus usou o aramaico para dizer Talita Cumi, levanta e anda. Então o que acontece? A gente acaba falando aquilo que não está no texto. Já ouvi músicas e já vi pregações de pastores pregando, dizendo, você também já ouviu e quem sabe já pregou. E eu já te falei, o novo convertido, chegando para a igreja, até pregando como evangelista, nessa minha caminhada de 30 anos de crente, quantas vezes eu não falei? E depois que você faz seminário, que você estuda, você aprende a não falar besteira, aquilo que o texto não quer dizer. É o texto, por exemplo, de Elias. No texto lá de Reis, quando muitos dizem que Elias foi levado por uma carruagem de fogo. Mas Elias não foi levado por uma carruagem de fogo. O texto fala que a carruagem de fogo veio, separou Elias e Eliseu, e Elias subiu no redemoinho. Então nós estamos acostumados a passar para frente, ouvir sem ler, com carinho, ler, reler, aprender ali a interpretação do texto. Então a hermenêutica tem esse propósito de nós irmos para o texto, utilizar suas regras para interpretar as passagens. Nós vamos tomar então as palavras, as frases, no uso que era na época e trazer a mensagem para os dias de hoje. Esta é a beleza de estudarmos hermenêutica. Muita heresia tem sido ensinada. Agora eu quero dizer para você o seguinte, é preciso entendermos que o livro, a Bíblia Sagrada, é um livro divino humano. E lá na Bíblia nós vamos ver que Deus utilizou e usou estes homens, pecadores como eu e você, mas inspirou estes homens para escrever. Mas estes homens viviam dentro de uma cultura. Eles viviam num contexto social, político na época. Muitos deles tinham as impressões da maneira de ser de cada um deles. Por exemplo, quando você lê e vê Amós, o boiadeiro Amós, foi um boiadeiro, e ele utiliza lá vacas de Bazã, chamando as mulheres de Deus de vacas de Bazã. Por que ele quis dizer aquilo? O que significava aquilo? Ele, como boiadeiro, ele utilizou algo do seu cotidiano, da sua geografia, do contexto dele histórico, físico. E ele utilizou e Deus usou esse lado humano. Por isso que a Bíblia Sagrada não foi psicografada. Amós, Oséias, Paulo, Lucas, Mateus, João, eles não foram numa sessão espírita e ali então recebeu naquele momento como médio o Espírito de Deus e começou a tremer igual numa sessão espírita, pegou então uma caneta e começou a tremer e psicografando ali, ó. Não foi isso, não foi mecânica. Então a gente aprende que foi dinâmica plenária. Deus utilizou os aspectos naturais. Por isso que as Sagradas Escrituras, a Bíblia Sagrada, é um livro divino humano. E nós temos a Bíblia como única, infalível, imutável, regra de fé e de prática. Por isso que o nosso papel ao estudar hermenêutica é descobrir, tirar ali. É como alguém que vai comer um peixe e tem muitos espinhos. Saber tirar os espinhos e comer ali
o que é importante para o corpo humano. Então, nós vimos que a hermenêutica, ela nos ajuda a que nós saibamos interpretar os textos da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus. Tem alguns erros na Bíblia, alguns ficam perguntando, mas tem alguns erros. Por exemplo, quando você vê Marcos fala, ou Mateus, um fala que foram 2 cegos, outro fala que foi um cego. Vem cá, foi 2 ou um? O fato aconteceu. Houve a cura do cego. Foi um cego ou foi 2 cegos? O que nós precisamos estudar dentro da crítica textual, utilizar das regras da hermenêutica, para descobrir por que um escreveu assim, outro escreveu do outro jeito. Como que era na época, como que se escrevia cartas, relatos históricos. Outra coisa interessante é quanto àquela sessão espírita que Saul foi lá naquela mulher, naquela espírita de Endor. Interessante que os espíritas utilizam este texto e mostra para você o texto, que está na Bíblia, tá ou não está? Está na Bíblia. Você abre lá Samuel 28, lá está que Saul foi na sessão de Endor, levou, parece-me que 2 guardas, 2 soldados. Quem escreveu este relato? Samuel não foi, porque Samuel morreu. Porque Samuel escreveu uma parte e depois ninguém sabe quem escreveu. Foi Saul que escreveu? Não, porque ele morreu, nem o filho dele. Certamente foram aqueles 2 soldados ou um dos 2 que estava ali para escrever o que estava ali. Por isso que é interessante, quando a gente faz a hermenêutica e vê o gênero literário, a gente aprendeu o seguinte, que o propósito do relato histórico é relatar. Não é tirar ali uma doutrina, não é ali tirar uma regra para vivermos. Os fatos contados, as descrições, elas são descrições e experiências. A gente não pode transformar as experiências descritivas em normas, em doutrina. E tem muitas pessoas que têm transformado. Bom, o que aconteceu lá em Endor, naquela sessão espírita, os espíritas estão certos ao interpretar o texto. O relato histórico está lá. Houve uma sessão espírita e, segundo o relato histórico, presta atenção, segundo o relato histórico, então Saul conversou com Samuel. Se você fizer um curso aqui na Unimontes, em Montes Claros, nessa universidade, e ciência da religião, e de repente lá numa prova, lá, estou simulando aqui uma prova, de repente há lá uma interpretação de texto, e eles vão utilizar este texto, e faz a pergunta, na sessão de Endor, é certo afirmar que Saul conversou com Samuel? Se você for aquele evangélico que talvez não estudou hermenêutica, não está atinado quanto a isso e a interpretação do texto, porque a pergunta lá é para a interpretação do texto. Nós podemos inferir, deduzir, nós temos um contexto antes, depois, e somos contra a argumentação, a articulação espírita, dizendo que ali subiu foi Samuel. E nós entendemos como evangélicos protestantes que não foi. Mas eu quero que você se atenha especificamente ao contexto ali, na perspectiva da interpretação do texto. Se você responder lá dizendo que não, você tem lá um risco vermelho. Se você, mesmo ali, você fala, Deus, eu sei que isso aqui é uma interpretação, se você colocar certo, é verdade, é certo afirmar isso, que Samuel subiu e Saul conversou com ele, é certo. Isso é uma interpretação do texto. Então, se você for argumentar com o espírita, você vai discutir, e o texto está falando ali que houve a sessão, os relatores, aqueles que descreveram o fato acontecido, houve um fato. Se foi um soldado, aquele que estava ali, um dos 2, ele simplesmente relatou o texto. Por
que Deus deixou colocar isso aqui? Deus não é contra a consulta a mortos? Mas quando você estuda hermenêutica, o livro histórico está relatando. O fato houve, agora temos de estudar e definir o relato histórico. É um relato verdadeiro, sim. Por um lado, já que nós entendemos que existem anjos caídos, inclusive Satanás com seus demônios, que se transformam em anjos de luz e estão aí manietando vidas e gerenciando vidas, nós vamos entender que ele ali pode até ter acontecido. De repente, ou subiu um ser mesmo, que ele viu mesmo, mas ou pode ter sido aquela mulher que recebeu aquele transe, igual acontece na sessão espírita. Aí precisamos de averiguar o texto. Mas uma coisa é certa, é que a ideia de subir, uma ideia que naquela época não quer dizer subir, porque a ideia deles na época subir era para cima. Então precisamos de ver o texto. Outra coisa, em Deuteronômio 18 condenava consultar mortos. Não podia consultar mortos. Eu que estou fazendo a exegese, ou utilizando as regras hermenêuticas, aí eu preciso estudar um pouquinho de teleologia, que estuda as finalidades, e ver o seguinte, e argumentar. Eu fiz a exegese, utilizando as regras da hermenêutica, e vou definir. Aquela sessão é furada. Deus proibiu falar com mortos. Se ele falou, nós não podemos ter isso como uma regra, uma conduta. Nós não podemos apoiar esta prática na igreja, porque Deus condena. A pessoa pode voltar e conversar? Temos alguns textos bíblicos que podemos derrubar essa argumentação espírita, que a pessoa morre e pode voltar a conversar, e pode ter relacionamento mortos com vivos. É outra questão. Estamos daqui, nós estamos utilizando a Bíblia de Gênesis a Apocalipse para poder averiguar, porque de repente é um relato, aquele relato se tornou um relato específico ali, mas que nós não podemos fundamentar para poder instruir a igreja e se tornar uma regra para a igreja, porque existem outros textos que condenam. O relato histórico é um relato histórico. Por exemplo, você lê, tem Macabeus 1, Macabeus 2. Na Bíblia Católica tem 7 livros apócrifos. Se você lê Macabeus é uma história maravilhosa. Macabeus leva oferendas, tem um momento de consulta a mortos. É um livro que é inspirado, aí você vai descobrir por que é um livro que não pode ser aceito. Porque dentro da regra da hermenêutica, e nós estamos do lado de cá, com a experiência que temos com o Espírito Santo de Deus, e uma das regras da hermenêutica é a Bíblia explica a própria Bíblia. O espírita pode pegar a Bíblia e utilizar Allan Kardec, seus livros, para poder interpretar ali. Nós não. Os protestantes, nós que cremos que a Bíblia é imutável, infalível, nós utilizamos estas regras e utilizamos a Bíblia porque ela explica. A Bíblia explica a própria Bíblia. E a pessoa, para ser um hermeneuta, um exegeta, para ele pregar a Bíblia, para ele instruir o povo a revelação de Deus, porque a Bíblia é a revelação de Deus para o homem. O propósito, aí a gente estuda teleologia, a finalidade, o propósito da Bíblia, das Sagradas Escrituras, é revelar Deus ao homem. E somente então, quem tem o Espírito Santo de Deus, o Espírito que inspirou, com a ajuda do Espírito Santo, nós iremos conseguir interpretar com temor e tremor, utilizando as regras hermenêuticas, mas utilizando a Bíblia que interpreta a própria Bíblia e dependendo inteiramente do Espírito Santo de Deus. Esta é a ideia que precisamos ter quando estudamos e iremos estudar um texto das Sagradas Escrituras. Vamos ter então agora, vamos nos ater especificamente então as regras e também alguns princípios que temos de seguir
da hermenêutica. E eu gostaria que nós falássemos sobre algumas figuras de linguagem ou da retórica. E eu quero falar sobre a primeira figura da linguagem ou da retórica que existe e que precisamos de saber, a parábola. A parábola é uma verdade, é um fato? Não. A parábola é uma ficção, é uma criação. Jesus que criava as histórias para poder explicar uma verdade espiritual. Nós vimos, por exemplo, quando Jesus fala, quando tem a parábola do homem que tinha um campo onde tinha um tesouro enterrado. Houve um tesouro enterrado? Não. Quando fala que assim é o reino, aquele homem então, vendo tudo que tem, vai lá e compra aquele campo e fica com o tesouro. Bem, nós vimos também que tem na Bíblia tem o antropomorfismo e o antropopatismo. É uma figura de linguagem, de retórica. O que é antropopatismo? É atribuir ao ser de Deus sentimentos. A Bíblia diz, por exemplo, em Gênesis, que Deus arrependeu ter feito o homem. Mas a Bíblia diz na frente, em Números 23, 19, que Deus não é um Deus que mente. Deus não é homem que mente, filho do homem para que se arrependa. O que ele prometeu, ele vai cumprir. Aquilo que ele falou que vai fazer, ele vai. E aí o autor fala que Deus, em Gênesis 6, que Deus arrependeu ter feito o homem. Nós aprendemos em teologia sistemática que Deus é um ser imutável, ele não muda. Não há variação em Deus. Por exemplo, hoje eu estou bem, não tenho dor de cabeça, estou bem emocionalmente, mas domingo passado eu passei mal. Dor de cabeça, um pouco meio de taquicardia, ansioso. Eu mudo, você muda, Deus não. Então, na linguagem, quando a gente estuda a Bíblia, já que a Bíblia é divina e humana, e se falar que a Bíblia é humana, então o homem, para poder revelar e escrever sobre esse Deus que estava revelando, ele utilizou das linguagens, da retórica, linguagens humanas. Então Deus sentiu, Deus chorou, Deus está alegre, Deus se alegrou, Deus irou, Deus teve ira. Olha, se Deus teve ira, tem hora que Deus ama, Deus ira, como é que Deus fica mudando? Mas é uma figura de linguagem que nós precisamos de entender isso. E é interessante, eu quero até fazer uma observação aqui, porque tem até alguns pastores que fizeram um seminário e quando algumas músicas são cantadas da igreja, utilizando essas linguagens, alguns pastores até cortam o cântico, sendo que a própria Bíblia usa a linguagem antropopática e tem a linguagem também antropomórfica, que é, na verdade, dizer que Deus tem membros, a mão de Deus, os olhos de Deus, a boca de Deus, os ouvidos de Deus, para mostrar, na verdade, porque o Deus é um ser espiritual, é uma pessoa, mas é um ser espiritual, ele é espírito, está em todo lugar. Por isso que na hermenêutica, então, nós estudamos as figuras de linguagem. Você vai ter contato com essas expressões na Bíblia. E nessas expressões, a gente aprende, então, que existe a linguagem antropopática, a linguagem antropomórfica. Nós vimos na Bíblia a figura de linguagem também, tipo. Por exemplo, nós vimos que aquela serpente no deserto tipificava quem? Tipificava Jesus. Serpente simboliza maldição, mas quem falou que simboliza maldição? Né? A gente tem que aprender alguns conceitos, mas veja bem aqui, tipificava aquela serpente que foi erguida, tipificava Jesus Cristo. Então existem os tipos, existe a fábula, existe o conto, existe a saga. Então são as figuras de linguagens que existem, que eu estou correndo, e a Bíblia então utiliza os homens que escreveram aquilo que Deus os inspirou de uma maneira dinâmica, plenária, utilizando as suas limitações, suas fraquezas, a linguagem deles, o estilo. Agora vamos falar dos gêneros literários. A Bíblia tem história.
nós vimos lá os livros históricos da Bíblia. Nós vimos os livros proféticos, os relatos dos profetas.